Olá, colegas. Estou aqui no gabinete trabalhando, mas ao mesmo tempo sendo instigado por alguns colegas advogados e advogados que estão perguntando para mim se hoje esse episódio de destituição por parte do ministro Alexandre de Moraes dos advogados do Marcelo Câmara e Felipe Martins Pereira, por não apresentar alegações no prazo legal segundo o despacho do ministro Alexandre de Moraes, faz e materializa uma violação à prerrogativa da advocacia. Bom, eu vou dar minha posição sobre esse tema e pela experiência que tenho, por ter presidido a Comissão Nacional de Prerrogativas, por ter criado um Sistema Nacional de Defesa de Prerrogativas e conhecer bem as realidades da advocacia nesse Brasil e aqui no meu estado, no Rio Grande do Sul, a qual com muita honra presidi por 6 anos, eu tenho 6 pontos importantes a trazer aqui. Primeiro, violação do devido processo legal. Não se faz uma destituição sumária sem o contraditório, sem ampla defesa. Isso é grave, é autoritário. Nós temos que saber as razões disso. Não é um simples documento ou um simples dizer que não apresentou as alegações finais. Isso é grave, não permite o contraditório. Então, consequentemente, nós temos aqui uma primeira violação do devido processo legal. Fora os casos em que o advogado é relapso, que o advogado e a advogada não conseguem cumprir os prazos, não se manifesta nunca no processo. O retardo do processo também não justifica a sumariedade da sua destituição sem que se tenha uma intimação dele para justificar o porquê disso. Então é uma violação grave devido ao processo legal. Outro tema que me preocupa é a usurpação de competência. Não cabe ao judiciário isso, cabe à OAB, dentro do seu critério, dentro do estatuto da advocacia que lhe permite, a competência para determinar ou não infrações disciplinares dos advogados e lá na OAB exercendo todo o contraditório possível. Viola o estatuto da advocacia, viola o direito de liberdade da advocacia. Ou seja, o advogado exercendo a advocacia como assim entende, e se ele faz um questionamento antes de apresentar alegações, ele tem esse direito. Ele não está sendo deficiente, não está sendo uma defesa relapsa, não está retardando o processo, está buscando o melhor direito de defesa para o seu cliente. Então viola a liberdade profissional. Ofensas ao direito de defesa do réu. No momento que você nomeia um defensor dativo sumariamente, o réu fica desprotegido, porque esse defensor dativo não tem como apresentar alegações finais num processo, ainda mais uma imensidão dessa, e há uma violação grave ao direito de defesa do próprio cidadão. Então não podemos permitir isso. Segundo lugar, a ausência completa de proporcionalidade é um ato desproporcional, medida extrema que traz na sua essência o tolimento do exercício pleno da advocacia, o calar da advocacia, quase isso, para retirar do processo, sem o devido processo legal, sem a devida fundamentação. E, por consequente, as fundamentações que eu vi na decisão deles são inadequadas, porque são decisões de outros casos que não tem nada a ver com esse caso, que são advogados que são completamente omissos e ausentes do processo, e que aí o judiciário faz, na sua vez, a análise e a vigilância dos princípios constitucionais, diz: o senhor não está exercendo a advocacia corretamente, só está prejudicando o seu cliente, devidamente fundamentado, devidamente intimado. Então, sem dúvida nenhuma, não serve essas fundamentações e esses precedentes. Então, esse caso traz, sim, debate profundo sobre os limites do Poder Judicial e as garantias fundamentais do exercício da advocacia. A advocacia tem que ser livre, por isso que ela tem que estar sempre com o manto constitucional na representação do seu cliente, não pode ser atropelado por medidas autoritárias. Ainda que depois, agora há pouco, ele retoma o prazo para o advogado apresentar as alegações finais. Mas isso não elimina esse debate da sua primeira decisão, que realmente desrespeita por completo a nossa advocacia, que é base clara para a justiça, e a justiça só se faz com a advocacia livre e respeitada. Então essa é a minha opinião.